A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, que se inscreveu neste canal, que está nos ajudando a divulgar a Santa Palavra de Deus. Pois o que fazemos aqui é ler a Santa Palavra de Deus. Muito obrigado, amado irmão. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, porque tenho certeza que Ele já tem te abençoado, querido. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê o seu like, ative os sininhos das notificações e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Amados, nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo 26, onde Paulo ele se levanta em sua defesa. É permitido por Agripa que ele se defendesse. E nós vamos ler sobre isso hoje. Mas antes, meu amado, quero lembrar a você que no final da leitura eu farei um pequeno comentário e logo em seguida nós estaremos fazendo a oração da fé. Faça seus pedidos de oração, que estaremos orando junto para que Deus venha intervir em seu favor. Amém? Lembrando que se você não quiser colocar nomes, mas faça mesmo assim o pedido sobre determinado assunto. Amém? Que estaremos orando em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos à leitura da palavra. Atos, capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: Permitei que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de coisas que eu sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo, eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos. E que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas o persegui. Sobre que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Outra coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? E eu disse: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te pareci por isto, para que por mim ministro de testemunhas, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram de que viria a acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade, de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabes estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que tu crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão? E Paulo disse: Porventura, a Deus que eu, por um pouco e por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei, o presidente, e Berenice e os que com ele estavam assentados. E, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar a este homem, se não houvera apelado para César. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor.